Amém. Muito obrigado, muito bom nós estarmos aqui, muito bom. Hoje vim sozinho, que minha esposa trabalha até tarde, e a gente não tem filho, mas tem 2 cachorrinhos em casa, que ela cuida, a gente cuida como se fosse um filho, né? 2 pitbulls, Nina e Tom. São 2 pitbulls, um filhotinho com 4 meses e outra... Mas são muito carinhosos, muito dóceis. E também pedir perdão aos irmãos, eu cheguei atrasado, não sabia dessa obra. Outro dia meu tio foi numa igreja lá em Niterói, e o pastor pediu perdão que chegou atrasado porque deu problema no helicóptero. Eu não tenho um helicóptero para vir. Ele disse que o inimigo estava furioso, ele ia chegar atrasado por causa do helicóptero. Eu não tenho nenhum helicóptero, mas muito bom estar aqui com vocês. Quando recebi o convite, eu falei com minha esposa, eu tenho que ir lá. Eu sei que a gente está em pandemia, mas eu já considero essa igreja também minha casa, estou sempre aqui com vocês, amo os irmãos. Às vezes eu assisto pelo YouTube, de vez em quando eu assisto. Mas é muito bom estar aqui agora vendo você. E eu cheguei aqui e vi logo no telão que está ali, ó, o ano da restauração. E não tinham me passado um tema, mas foi algo que Deus colocou no meu coração, porque o título dessa mensagem hoje é 2 filhos e um pai. Você já sabe mais ou menos em qual passagem nós vamos, né? E eu quero também focar nos 2 filhos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 11, ao versículo 31, para nós fazermos essa leitura. Lucas 11, versículo 31. Nessa passagem, Lucas 15, né? Onde Jesus vai falando sobre 3 coisas perdidas. A primeira, uma mulher que perde sua dracma. Depois, um homem que perde sua ovelha. E um pai que tem 2 filhos. E os 2 têm uma perspectiva que nós podemos analisar, que nós podemos estudar, que nós podemos nos identificar. Porque uma coisa que eu gosto de quando leio a Bíblia é me colocar naquela situação e não me colocar apenas como alguém que está lendo a história e às vezes nós estamos julgando o caráter de alguém, o caráter de Pedro. Olhamos às vezes para Pedro, como é que esse cara pôde afundar, ele não creu em Deus, como ele negou Jesus. A gente olha Sansão, Davi, tantos outros homens de Deus, muitas das vezes olhando para eles e falando assim, como é que esses caras fizeram uma coisa doida dessa? Sendo que nós, muitas das vezes, cometemos os mesmos erros. Cometemos erros até piores do que eles. E eu quero convidar você a entrar nessa história. Nós vamos entrar nessa história. Talvez você saia daqui essa noite se identificando com um desses 2 personagens, um desses 2 filhos. Então vamos ler lá, versículo 11 ao 31, Jesus estava contando essas parábolas e diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança, e assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a alguns de teus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no,
Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. E enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. E o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa história começa falando de um filho que pegou a sua parte da herança, pediu ao seu pai a sua parte da herança e foi viver a vida dele da forma que ele queria. E de acordo com as tradições dos judeus, ele não tinha direito à metade da herança, mas por ser o filho mais novo, ele tinha direito apenas a 1/3 da sua herança. Então ele pegou esse 1/3, pediu para o seu pai e foi viver a vida que ele sempre sonhou. Ele foi abençoado com seu pai, ele pode ter comprado um carro novo, ido para o apartamento, para a casa que ele queria, comprado as roupas que ele queria, ido nos restaurantes que ele queria, tudo aquilo que é uma herança que não era fruto do trabalho dele, mas era fruto do trabalho do seu pai, e era uma bênção que o seu pai havia dado para ele. Ele pegou a bênção e saiu correndo, ele pegou a bênção e saiu de casa, assim como muitos de nós fazemos. Nós fazemos as nossas correntes de oração, nós passamos as nossas necessidades e colocamos as nossas causas diante de Deus, e Deus nos abençoa, e quando Deus nos abençoa, a gente pega e vai embora. Não é verdade? Semana passada eu estava conversando com um amigo, e vocês conhecem ele, porque ele vai estar aqui em breve, pastor Reginaldo Ribeiro. Toda quinta-feira ele está com a gente lá na igreja, e a gente estava conversando semana passada sobre quais são as perspectivas para a igreja pós-pandemia. Quantos irmãos que esfriaram na sua fé, se acomodaram em assistir um culto no YouTube, que você fica lá trocando de canal, não gostei dessa mensagem, não gostei dessa música, eu mudo. Quantos de nós estamos nos abandonando a presença de Deus, achando que, não tem nada demais, e eu vou falar até por mim. Eu fui 29 anos da Igreja Nova Vida de Niterói, né, lá com meu pai, pastor Marcos, e eu me casei ano passado, e um pouquinho antes do casamento eu já estava começando a servir lá na Igreja Operação Resgate, que é a igreja dos meus sogros, que eu estou morando agora na região oceânica, e moro a 200 metros da igreja, então a gente ficou por lá mesmo. E lá não tem o culto domingo de manhã, só tem a escola bíblica. E eu sempre fui acostumado a ir para a igreja domingo de manhã, 9 horas tinha escola bíblica, 10h30 o culto, e a gente assistia o culto, fazia tudo, e depois tinha aquele momento da família, a gente ia almoçar. Eu cresci acostumado com isso. E eu tenho me visto, e eu tenho cobrado de mim, que domingo de manhã, às vezes tem até a escola bíblica lá, mas eu fico na cama, fico assim, hoje é domingo. E tenho lá os cachorrinhos, os nenéns, né, que eu falei para vocês, e eu vou limpar o canil, eu vou fazer uma outra coisa, e durante todo esse tempo de pandemia, eu estava todos os cultos participando, na gravação, filmagem, pregava, tocava, fazia um monte de coisa, e há 2 meses atrás, mais ou menos, eu fiz uma cirurgia de septo, e eu fiquei em casa, tive que ficar em casa no domingo. A minha esposa, a Marissa, quase que me amarrou em casa para eu não ir para a igreja. E eu fui vendo como a gente está acostumado com isso, porque o culto é 7h30. 7h30 a gente estava jantando. E a gente estava jantando, e o culto lá rolando na televisão, e a gente jantando e conversando. E no dia tinha um jogo do Botafogo também, eu peguei o celular, e o Botafogo, quanto é que tá? E fiquei olhando, e caramba, tem um culto, vamos assistir o culto. E a gente senta no sofá para assistir o culto, e você fica, o celular aqui, aí você fica assistindo o culto, e fica, tá bom. Não é verdade que eu estou falando? Às vezes, domingo de manhã, que eu estava falando, eu boto num culto, não gosto dessa música,
aí eu troco, vou para outro culto. Estou falando de mim, estou falando dos outros irmãos não, que às vezes o pregador sobe aqui para falar dos outros, eu estou falando de mim. Porque às vezes nós pegamos a bênção de Deus, nós pegamos aquilo que Deus nos dá e rapidamente nós damos as costas e nos esquecemos. Quem tem motivos para agradecer a Deus as coisas que Ele fez por nós aqui? Todos nós temos motivos, mas nós pegamos a bênção e damos as costas para Deus. Assim como esse jovem, ele pegou e foi embora. Ele tinha direito à herança porque ele era um herdeiro, ele era filho, ele não precisava pedir, ele não precisava se esforçar por nada, ele tinha herança porque ele era filho. Lá em João 1 diz o quê? Por isso a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados. Quantos de nós aqui recebemos Jesus? Você que está em casa, se você recebeu Jesus, você pode dizer isso também. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo, nós temos direito, mas Ele pediu a sua parte para viver da forma que Ele queria. Nós olhamos para Ele com maus olhares, com um olhar mau julgador, e nós somos assim. Nós queremos viver o Evangelho que a gente quer. Nós somos confrontados às vezes pela palavra, e nós não queremos abrir mão, nós achamos que nós estamos certos, e se o pastor não concorda para a gente vai mudando de igreja até achar alguém que concorde. Por isso que tem muitas igrejas que estão cheias, porque elas permitem tudo, não tem ninguém para confrontar, não tem ninguém para falar que é pecado, e o pecado continua sendo pecado. Sei que você está com um isolamento social aí, mas você pode olhar para quem está do seu lado e falar, pecado continua sendo pecado. Imagine o coração do pai vendo aquele filho indo embora. Eu não tenho filhos ainda. O pastor brincou aqui, eu quero ter logo. Eu brinco com Marissa, a gente estava no Dia dos Pais lá na igreja, o pessoal brincando, e aí, vai ter presente para você? Eu falei assim, espero que ano que vem, em nome de Jesus. Mas nós olhamos para ele julgando, nós olhamos para ele, por que ele fez uma coisa dessa, enquanto o coração do pai se partia, indo embora, e ele rejeitando todo o ensinamento, todos os valores, toda a autoridade, tudo aquilo que o pai ensinou. Ele queria viver minha casa, minhas regras, mas se eu e você queremos realizar o propósito de Deus, a bênção está em ficar em casa. Repita assim comigo, eu preciso ficar em casa. Você que está em casa assistindo aí no YouTube, comenta aí no chat, eu preciso ficar em casa. A bênção está em ficar em casa. Nós temos que mergulhar na nossa comunhão com Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus. Você não pode achar que nós estamos no ano da restauração e as coisas vão aparecer, porque olha como nós somos tentados. Quando nós lemos o ano da restauração, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Coisas materiais. Mas ninguém pensa assim, eu tenho que restaurar. Ninguém não, poucas pessoas pensam. Eu tenho que restaurar a minha comunhão com Deus, eu tenho que restaurar a minha intimidade, eu tenho que voltar ao tempo que eu dobrava meu joelho e clamava pela presença de Deus, que eu fechava a porta do meu quarto e eu não saía até Deus falar comigo, porque hoje está muito fácil. Hoje eu assisto no YouTube a pregação que eu quiser. Quantos pregadores maravilhosos nós temos no YouTube. Hoje eu estava trabalhando, eu estava assistindo uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que coisa boa. Quanto tempo a gente não clama e busca Deus e restaurar nosso relacionamento com Ele? Nesse tempo todo de pandemia, nesse tempo todo, 1 ano e meio que nós estamos aí com essa máscara na cara, que a gente não está com aquela liberdade, que é horrível usar essa máscara, né? É horrível a gente viver nesse clima, ainda mais a gente que na igreja, que está acostumado a abraçar, a beijar o nosso irmão, a gente ter todo esse isolamento. Mas quantos de nós nesse tempo todo estamos nos afastando da presença de Deus, querendo que Deus restaure a nossa vida financeira, a nossa família, mas a nossa comunhão com Deus está sendo cada vez mais deteriorada, cada vez mais quebrada. É fácil tomar a decisão de ir embora se você não tem comunhão com o Pai. É fácil você tomar a sua decisão de ir embora. Eu me lembro do último dia que eu passei na minha casa, antes de casar. Estava vendo todas aquelas coisas de casamento. Cheguei em casa tarde, estava meu pai
se recuperando ainda da Covid, aí meu avô estava lá em casa, a gente pediu uma pizza, tomou uma Coca-Cola, e naquele momento que normalmente eu ficava vendo televisão às vezes na sala, meus pais no quarto deles, eu fui e deitei lá na cama com meus pais, e eu fiquei pensando assim, cara, a partir de amanhã, muda tudo. E fiquei pensando, caramba, eu não vou mais chegar em casa e a mamãe vai esquentar a comidinha para mim, eu vou ter que correr atrás das coisas. Mas se eu não tivesse comunhão com meus pais, ia ser fácil deixar a casa deles. Porque muitos de nós vemos vários irmãos na igreja com uma facilidade de abandonar a Deus, porque não cria laço, não cria intimidade, não cria comunhão. Nós cantamos várias canções, Jesus, tu és tudo que eu preciso, será mesmo? Será que não tem sido fácil demais para mim, fácil demais para você, nós abrirmos mão daquilo que Deus nos pede, para fazer aquilo que a gente quer? Se nós temos comunhão e intimidade, temos que ficar na casa do nosso Pai, temos que ficar no lugar que existe comunhão, temos que ficar no lugar que existe intimidade, porque cedo ou tarde começa a faltar. Ele estava lá cuidando de porcos, até o momento que ele vai comer comida de porco. Não vamos nem imaginar o porco, vamos imaginar um cachorrinho. Faltou a tal ponto que ele tinha que dividir a comida com um totó. Ele tinha que comer o resto da comida do totó. Porque ele tinha a herança nas suas mãos, mas ele não sabia usar. Porque cedo ou tarde, os prazeres e as alegrias que esse mundo nos oferece, acabam. Cedo ou tarde, o nosso coração sente a dor de um vazio. Cedo ou tarde, o nosso coração sente que precisa ser preenchido. Porque por mais que essas coisas satisfaçam a carne, a única coisa que completa o nosso coração é a presença de Deus. Um grande escritor russo chamado Dostoiévski tem uma frase que diz assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Nós tentamos preencher com várias coisas, mas só pode ser preenchido por Deus. Ele provou de tudo, mas nada alimentou o seu coração. E no versículo 17 diz que, caindo em si, ele pegou e foi de volta para casa. E naquele caminho de volta para casa, ele ensaia um discurso, ele pensa, eu vou chegar para o meu pai, eu vou falar isso, e eu vou tocar o coração dele, eu vou convencer ele se eu falar dessa forma, e eu vou falar isso, que pai, eu não estou mais digno de ser chamado contra o seu filho, eu peguei contra o céu, peguei contra ti, me trate como um dos seus empregados, e ele se coloca no caminho, e o pai do caminho o vê, e corre na direção dele, abraça, beija. Só que para um judeu de idade, para um homem judeu, era algo humilhante, correr, mas o pai não quis se importar com isso, ele correu na direção do filho, o abraçou, o beijou, e todo aquele discurso ensaiado, foi por água abaixo, porque o pai chegou e olha, deu um anel para ele, dá uma nova roupa, dá sandálias, mata um novilho gordo, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, porque o filho que foi perdido foi encontrado, meu filho que foi morto, estava morto, voltou à vida, porque sempre existe espaço na casa do pai para o filho que se arrepende, sempre existe espaço na casa do pai para o amor e não para o julgamento, porque muitos filhos estão perdidos por aí, porque têm medo de voltar para as nossas igrejas, e ao invés de encontrarem um abraço e um churrasco, eles vão encontrar julgamento e olhares tortos. Amém? E eu estou falando por mim, porque eu já vivi momentos assim, momento onde eu pequei, eu tive medo de voltar para a igreja por causa dos olhares, momento que eu fiz coisas erradas e eu tive medo de voltar à comunhão com os meus irmãos, porque eu sabia que estavam cochichando sobre mim, porque eu sabia que estavam falando de mim, e quanto tempo isso me afastou da presença de Deus, porque eu tinha medo
dos irmãos que estavam à minha volta e não prestei atenção no Pai, que sempre esteve de braços abertos para me receber. Você tem que saber que na sua casa, na casa do Pai, existe um Pai de braços abertos para receber todo filho perdido que quer voltar para casa. Não importa quão feio seja o seu pecado, não importa quantas coisas erradas você fez, o Pai pega isso, ele não quer nem saber, porque Ele tem coisas novas para você. Ele tem uma posição nova para você. Ele tem um lugar na mesa para você. E o lugar na mesa do Pai, onde não existe julgamento, onde não existe pecado, existe perdão, existe graça, existe amor, existe transformação para aquele que quer buscar a Deus. Deus está ao alcance de todo aquele que se arrepender. Deus está ao alcance de todo aquele que clamar o nome dEle, de todo aquele que se colocar no caminho de volta para casa. Reconhecer sua condição de pecador. Você não precisa falar o discurso todo, porque o Pai te abraça, te beija e te ama. Mas a história não termina aqui. Existe o segundo filho. Existe o filho que voltou para casa arrependido. O filho que pensou, para que eu vou ficar aqui, se na casa do meu pai tem abundância? Aquele que pensa, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas desde quando eu e você fomos dignos de alguma coisa? Quando eu e você merecemos alguma coisa? Enquanto o amor do Pai se manifesta, existe o Filho, que estava lá e fala para o Pai, todos esses anos eu tenho te servido, porque na cabeça dele, ele ficou em casa, mas ele não era filho, ele era um escravo. Ele não entendia que a graça de Deus e o Evangelho de Cristo é a recompensa para quem merece um castigo. Eu e você, nós merecíamos um castigo, mas Deus nos dá a recompensa. Sabe qual é a recompensa? A vida. Jesus morreu por mim e por você. Aleluia. Nós merecíamos um castigo, mas Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Essa é a maior notícia do Evangelho. Enquanto um era a mentalidade de escravo, o outro era a mentalidade de religioso. Enquanto um tinha a mentalidade um mostrou como funciona a lei, outro mostrou como funciona a graça. Um era o servo e o outro voltou para casa como filho. Nós temos que entender que essas são as mentalidades que existem dentro da igreja hoje. Filhos que na verdade são órfãos, estão dentro da igreja com a cabeça, Senhor, eu mereço alguma coisa boa, porque eu estou aqui anos te servindo, anos trabalhando para você, Jesus, anos fazendo alguma coisa na igreja. Eu merecia que o pastor Renê botasse ali uma placa João Marcos, por todos os serviços prestados. Nós temos essa mentalidade de escravos, quando na verdade nós somos filhos. Ele está trabalhando, ele ouve o barulho, e a pergunta do seu coração não é um momento de alegria, mas é uma reclamação, aquele cara resmungão, imagina isso, e ele fala, por que estão celebrando? Por que estão fazendo uma festa? Por que está todo mundo feliz? E ao invés de se alegrar, quando ele ouve a notícia, olha, seu irmão, Júnior voltou para casa. Não, o seu coração se enche de ira, e ele vai logo procurar o pai. Imagina essa cena, ele indo com aquela raiva no gabinete lá no escritório do pai, para soltar os cachorros, e fala, quando vai esse irresponsável, que gastou dinheiro com as prostitutas, você vai e mata o novilho gordo, e eu que estou sempre aqui e não ganhei nada. Essa é a mentalidade do escravo, a mentalidade que às vezes eu e você temos, porque nós achamos que nós merecemos alguma coisa e outras pessoas não. Nós achamos que nós somos dignos, mas outras pessoas não. Eu não sei se eu já contei essa experiência aqui, talvez, porque eu sempre conto, mas no tempo que eu estava liderando os jovens lá, uma vez um rapazinho foi para um retiro e ele estava fugindo da polícia, de alguma coisa, e eu não sabia. Ele estava não querendo participar de nada. Sabe aquele garoto problema no retiro? Era esse rapazinho. E esse rapazinho estava lá, e a gente conversando, o que a gente vai fazer? Vai mandar para casa? A gente falou, deixa ele aí então. Se ele não quiser assistir o curso, ele fica lá na piscina, deixa ele.
deixa lá, senão para a gente não ter trabalho. E foi, aí voltou para casa, sabe aquele crente que vai no retiro e depois some? Então, é esse cara. E passou uns 3, 4 meses, chegou a notícia lá, João, vamos lá no hospital ali, esqueci o nome daquele hospital que tem lá no Colubandê, mas vamos lá porque o rapazinho sofreu um acidente de carro, e ele tá lá, de moto, e ele está mal, e temos que ir lá. E eu fiquei pensando assim, eu ir lá? Não vou não. Mas insistiram lá, a gente fui eu e outro amigo meu, e a gente até lá orou por algumas pessoas, e foi até uma experiência legal, a gente assim com 19, 20 anos, fazendo isso, nossa, sabe quando você sente, vou mudar o mundo? E ele voltou para casa, e a gente ia sempre visitá-lo, e uma dessas visitas, e a gente orando por ele com aquela resistência, eu cheguei e falei assim, tá bom, meu amigo, vai lá, Deus abençoe você, valeu, tem que ir para casa, inventei uma desculpa lá, tenho prova no dia seguinte, sei lá o que eu falei, mas vou para casa, eu fui para casa não, quis ir para casa, eu estava saindo da casa dele, foi uma das poucas vezes, não, porque Deus já falou comigo algumas vezes, mas poucas vezes Deus parece que me deu um tapão na minha cabeça, falou, João, a mesma morte que eu tive por você, foi por ele, volta agora. O que você tem que fazer, o que você faz nesses momentos? Eu voltei, eu obedeci, vai que Deus me fulminava ali, sei lá. Eu voltei, e fomos orar por ele, e a gente orou por ele, Felipe, o nome dele, nós oramos pelo Felipe lá, quando a gente estava orando, Deus nos mostrou, e eu não sou muito disso, não sou, mas Deus nos mostrou um objeto na casa dele que tinha sido consagrado, a gente orou, levamos embora aquilo, quebramos aquilo, e o tempo foi passando, ele ia de vez em quando nos cultos, e a gente perdeu o contato, e um dia a minha história parou aqui, eu contando na igreja, e quando acabou o culto, a tia dele chegou para mim e falou, João, você tem que atualizar o seu testemunho. Eu falei, por quê? Porque o Felipe casou, agora ele é obreiro na Universal, está com a sua família estruturada, glória a Deus, porque vocês foram lá. Glória a Deus, glória a Deus. E daquele momento em diante eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu sou igual esse filho, que pensa quem pode e quem não pode receber a graça de Deus. Nós olhamos algumas pessoas e pensamos, esse merece, esse não merece, isso aí é caso perdido, eu fiz isso essa semana. Nós olhamos para algumas pessoas e pensamos, esse cara aí é um caso perdido. Aquele filho ficou escandalizado, porque a graça, a lei não entende quando a graça de Deus se manifesta. A lei não entende que o Pai está de braços abertos, e o Pai, Jesus, veio para mostrar a justiça e o amor de Deus, porque se Jesus viesse para mostrar o juízo dele, nós estaríamos fulminados. O pai veio e abraçou o filho mais novo, enquanto o filho mais velho ficou escandalizado, porque a religião não entende a manifestação da graça. Ele diz, todos esses anos eu tenho te servido, todos esses anos eu estou trabalhando, dia a dia, debaixo do sol quente, debaixo do vento frio, debaixo de chuva, todos os dias eu cumpro todas as suas ordens, todos os dias. E o pai fala algo que tem que mudar uma chave na nossa cabeça. Sabe o que o pai fala para aquele filho? Filho, tudo que eu tenho é teu. O que Deus fala para você, meu irmão, nessa noite é, filho, tudo que eu tenho é teu. Nós estamos no ano da restauração, e Deus fala para você, filho, tudo que eu tenho é teu. Não fique chorando por aquilo que foi embora, não fique lamentando os tempos que passaram, o que está escrito lá em Isaías, esqueçam que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo coisas novas, vocês não conseguem ver? Deus está fazendo coisas novas, Deus tem coisas novas para os filhos, porque a religião não entende que a graça, a herança está nas suas mãos. Deus coloca a herança nas suas mãos. Você pode levantar sua mão aos céus e tomar posse. Olha, Deus coloca a herança nas suas mãos.
Deus coloca nas suas mãos, não é pensar, Deus me deu dinheiro, não, Deus te deu poder e autoridade no nome dEle, porque Jesus fala que em nome dEle nós expulsaremos demônios, nós falaremos novas línguas, poderemos tomar um veneno que não vai fazer mal para nós, porque Deus me chama e chamou você para sermos canais de libertação nesse mundo. Nós somos aqueles que vão anunciar as boas novas, a restauração dos sonhos, a restauração das famílias, a restauração dos casamentos. Passa por um povo de Deus que se levanta e assume posição dizendo, nós somos a diferença desse mundo. De todas as declarações que Jesus fez sobre ele, dizendo, eu sou, apenas uma ele dividiu com a igreja, quando ele diz que vocês são a luz do mundo. Isso porque, assim como o sol tem sua luz própria e brilha, a lua não tem a sua luz própria, mas ela brilha porque ela reflete a luz do sol, e a igreja é chamada para isso. Nós somos chamados para refletir a luz do nosso Pai, nós somos chamados para levar o amor onde o mundo tem ódio, nós somos chamados para levantar graça onde o mundo tem julgamento. A religião pensa que ela precisa fazer alguma coisa para ser amada por Deus. Anos servindo, anos trabalhando na igreja. Tem uma situação que já vivi aconselhando jovens. Um rapaz, cada dia ele queria trabalhar no ministério novo, ele tocava e a gente via que não era a praia dele. Eu quero cantar, menos ainda. Ele cantava, as pessoas até iam embora da igreja. Mas depois ele queria pregar, e depois ele queria ficar na porta, e depois ele queria trabalhar na mídia, e ele queria achar em algum lugar, porque ele queria ser aceito por Deus, ele queria que Deus olhasse para ele e ele pudesse falar, Deus, eu estou fazendo alguma coisa para ser amado, mas você não precisa fazer nada para ser amado, Jesus ama você, e se você ama Jesus, quem ama Jesus aqui? Você obedece por prazer, por amor, que não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, do que amar o nosso Deus. A maior mensagem do Evangelho é, Jesus ama você, e o que restaura vidas, o que restaura famílias, o que restaura casamentos, é quando nós entendemos que Jesus me ama, Jesus ama você. Talvez o que você precise mais ouvir numa igreja, o que você mais precisa ouvir de Deus, não é 5 passos para a vitória, não é a chave do milagre, é que Jesus te ama, e você não precisa fazer nada para ser amado por Ele, Ele simplesmente ama você, porque a religião não entende, porque ela está ocupada demais, servindo e trabalhando, e nós não entendemos que Deus não está procurando gente que o sirva, Deus está procurando gente que o conheça. Deus não está procurando, isso aqui é lindo e a gente tem que fazer, cada vez eu fico mais feliz quando venho aqui, que está mais bonito. Assim a gente está lá na igreja também, na igreja que eu estou, Operação Resgate, hoje a gente estava lá arrumando o corredor, pintando, botando umas luzes, para ficar bonito, mas Deus não chamou a gente para isso. Deus não chamou a gente só para isso, vamos dizer assim, só para isso. Deus nos chamou para nós o conhecermos. Sabe quando a gente fica vulnerável aos ataques do diabo? Quando a gente está muito tempo trabalhando, quando a gente está muito tempo servindo e pouco tempo com o nosso joelho no chão. Quando foi a última vez que a gente dobrou o nosso joelho? Quando foi a última vez que nós oramos e clamamos a Deus? Quando foi a última vez que nós separamos o tempo de alguma coisa para nós orarmos, sem ser assim, eu estou precisando de alguma coisa, então eu vou orar, não, pelo simples prazer de estar na presença de Deus. Quando foi a última vez que nós fizemos isso? Quando foi a última vez que você disse não ao pecado? Quando foi a última vez que você disse não aos prazeres do mundo, às coisas que você gosta? Quando foi a última vez que você disse não a isso, para você dizer sim para a presença de Deus? Porque a nossa vida vai mudar, vai ser restaurada, quando nós entendemos que Jesus me ama, que Jesus te ama e que Jesus quer operar na sua vida. Jesus quer operar na minha vida. Jesus quer operar na vida da sua família. Jesus quer operar na tua casa. Jesus quer operar no seu emprego. Jesus quer operar na sua vizinhança. Jesus quer operar naquele seu filho que não quer saber de Jesus, no seu marido que não quer saber de Jesus, na sua esposa. Jesus quer operar.
Deus quer restaurar. Vamos ficar de pé, você pode levantar suas mãos aos céus e dizer uma palavra de louvor ao Senhor. Pense nisso, 2 filhos, 2 mentalidades, mas um só pai. Um só pai. Um pai que me ama, um pai que... Pessoal, o louvor pode ir. Um pai que me ama, um pai que te ama, um pai que quer restaurar você, que quer restaurar a comunhão. O pai que quer tocar na sua vida, o pai que quer sarar suas feridas, o pai que quer curar os seus sentimentos que estão lá dentro machucando você. Jesus quer fazer isso, porque Jesus está aqui, Jesus está nesse lugar, Jesus está no nosso meio e Ele quer trabalhar na sua vida, porque Ele diz desde o começo que Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós estamos aqui no nome dEle, nós que construímos